tarde a todos. Boa tarde. Nós vamos pedir licença aos irmãos para não ler diretamente o texto no livro, nas obras da codificação. Vamos ler uma das parábolas de Cristo com a interpretação, com uma das avaliações do irmão Emmanuel, numa psicografia através do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Ele deu o título da mensagem Na Intimidade do Ser. Aí vem a parábola de Cristo. Vós, pois, criados e amados por Deus, revesti vossas entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão enérgica, de longanimidade, de caridade, de amor. Aí vem a avaliação do irmão Emmanuel. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestir-nos deles. O apóstolo do bem, nosso Mestre Jesus, não se refere a raciocínios, fala de profundidade. O problema não é de pura cerebração, não é celebração, cerebração, trabalhar apenas com o cérebro. É de intimidade do ser, é de intimidade do espírito. Alguém que possua todos os dias o cuidado de buscar o roteiro mais certo do caminho a seguir entre as multidões que o desconhecem, será sempre naturalmente eleito para administrar as orientações. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada para proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante, expande-se, porém, no laborioso trabalho a serviço do bem. Imprescindível é que estejamos revestindo nossas entranhas de misericórdia, para enfrentarmos com êxito as dificuldades crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende bem a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, para renunciar aos seus propósitos infelizes, devastadores, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas do sentimento superior, as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras do Mestre. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mera questão de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Busquemos, pois, soluções para a vida eterna. Estejamos, pois, mensageiros do bem. Ele não se limita a religiões. Ele, efetivamente, abre as portas da intimidade do ser. Nós começaríamos o nosso momento aqui agora, quem sabe nos perguntando a nós mesmos
o que a humanidade mais necessita de nós. E nós que vemos a pessoa como uma ligada ao todo e à totalidade, e portanto o todo em cada um de nós e a totalidade presente em cada um de nós, uma vez que Deus é imanente em nós, a totalidade está aqui em nós. Se essa totalidade está em nós, há essa imanência de totalidade em nós, nós nos perguntaríamos o que podemos fazer. Às vezes, materialmente, nós não podemos fazer muita coisa, mas o mundo não é construído de artifícios materiais a priori. Os artifícios materiais vêm a posterior. O nosso grande trunfo, então, é, em primeiro lugar, verificar como estamos administrando a nossa vida como seres que somos e usinas que somos. O conceito de homem para o espiritismo de hoje é homem como unidade físio, dínamo, primeiro aqui vem o bio, né? Bio, físio, dínamo, psico e espiritual. Falando de homem, viu, gente? É o espírito encarnado. Não, ser é o espírito. Isso aqui é o homem. Sim, o ser homem, o ser homem, que é o espírito encarnado. E essa unidade, ela é uma usina perene. Aqui já é perene, fotovoltaica. Nós desencarnaremos e continuaremos uma usina. Nós percebemos isso quando nós nos dirigimos a Cristo, que já desencarnou há quase 2000 anos, e nós continuamos buscando a sua energia. Nós não estamos buscando o passado, nós estamos buscando o presente. Então nós sabemos que esse espírito continua usinando. Para quem é espírita, que clama pelos espíritos orientadores, clama sempre por espíritos que já desencarnaram e estão aí usinando energia, e nós buscando somar nosso campo eletromagnético com esse deles e compor melhores maneiras de administrar, seja lá o que tivermos que administrar. E aí nós percebemos que, como usina, nós somos perenes, desencarnaremos, continuaremos usina. Essa usina, que é também, só por ela ser perene, nós já sabemos que ela é um processo natural, ela está o tempo todo produzindo. Se ela está produzindo energia, ela está produzindo vibrações. Né? Porque é como a energia como a energia trabalha, enfim. É vibração, a energia é um processo vibratório. Então, vibração nós faremos de qualquer maneira, administrando bem, administrando menos bem, administrando mal, nós estamos produzindo vibração. A usina é perene. Se eu resolver cuidar mal da minha vida, eu não vou deixar de ser um espírito
Portanto, eu não deixarei de ser usina, eu não deixarei de estar produzindo vibrações. E um detalhe, como energia não se contém, não é algo que se tranca dentro de um copo, não se tranca dentro de um conjunto bio, físio, dínamo, espiritual, ela está sendo dissipada. Então, nós estamos dissipando energia independente de como estivermos. E estamos nessa produção de energia. Essa usina trabalha, agora vamos voltar para a usina encarnada. A usina encarnada, o espírito encarnado, está produzindo essa energia em conjunto com o sistema celular, e a priori ele está especialmente produzindo energia para suas dinâmicas de vida aqui na Terra. Nós temos que caminhar, nós temos que produzir temperatura constante para manter nosso corpo, nós temos que produzir pulsação no cérebro para fazer a condução das mensagens, nós temos que produzir para manter nosso nervo, o nervo quiasmático, levando informações que a retina recolhe aqui fora, né? A retina capta a luz, capta as informações do meio, manda para o núcleo supraquiasmático, ele processa, envia para a pineal, envia para o resto do conjunto. Nesse processamento geral, nós vamos fazendo nossas sínteses, nossos ajustamentos, nossas reproduções celulares, nossas novas administrações, nossas autoatualizações, enfim. Dessa energia que produzimos para esse maravilhoso processo intrincado de autoatualização permanente para fazer nossa manutenção, lá no endoplasma da célula, quando ela é utilizada e distribuída para a própria célula, algo sobra. Nesse algo que sobra, a célula disponibiliza para o resto do organismo. Quando ela disponibilizou do seu interior para o resto do conjunto, já passa a chamar ectoplasma, energia ectoplasmática. O conjunto todo se recebe, processa, utiliza essas energias que um conjunto manda para o outro, um conjunto celular envia para o outro, numa comunicação maravilhosa por feedback. É sempre uma economia que há sobra. Essa sobra nós disponibilizamos para o meio. É o ectoplasma. Não haveria como esta senhora não entrar em contato com o meu ectoplasma. Não haveria como eu ligar uma chave e trancar o excedente aqui. Como não haveria como ela trancar o organismo dela, não é o organismo, é o conjunto, trancar o conjunto dela para não receber o meu ectoplasma. Os processos são abertos. O nosso grande trunfo, alcançar essa consciência do que a humanidade precisa. Ela precisa de boas vibrações. Por caridade, por caridade, e nós estamos aí há 2000 anos do Evangelho de Cristo, trabalhando especialmente a mensagem de fraternidade e caridade para com o próximo, em primeiríssima mão a vibração. E antes de entregar algo para alguém, nos perguntar com que vibração eu estou entregando. Qual é a minha vibração? É uma frequência de amor? Apesar da dificuldade toda, é de paz?
Eu estou buscando a paz no meu interior. Eu estou buscando a benevolência no meu interior para eu entregar algo limpo. Algo que seja realmente revitalizador. Porque é o que a humanidade precisa de nós. Pois não, senhor? Dona Nádia, um bom ectoplasma necessariamente depende de um bom corpo anímico? O que a senhora come? Depende do corpo anímico também, porque o homem está encarnado. A pergunta dele é maravilhosa. Então posso repetir a pergunta para todos? Claro. Porque os que estão atrás do senhor não ouviram. Ele perguntou se para produzir um ectoplasma de boa qualidade, se o corpo anímico influencia. Anímico aí ele está dizendo o conjunto que anima o projeto reencarnatório daquele espírito nessa encarnação. Isso é corpo anímico. E esse corpo anímico nós espíritas entendemos como anímico, vem da palavra ânima, ânima é alma, e é a alma trabalhando naquele dado instante, com os recursos e sínteses que ela construiu até agora. Esse é o processo anímico para nós. Então, influencia porque, por exemplo, eu quero um convívio em maior intimidade com o irmão Bezerra de Menezes. Vamos lá. Um espírito que pela sua própria história, não só de vida durante a encarnação e todo o processo de trabalho que ele faz na Terra, a gente já vê que é um espírito num nível de uma conceituação do bem. Portanto, é um espírito que já se iluminou muito, tendo se iluminado bastante, é um espírito que vibra num padrão de frequência refinado. Aí eu quero um contato bom com o irmão Bezerra de Menezes, para trabalhar o passe e efetivamente alterar o campo eletromagnético, na soma ali com os senhores, fazer uma alteração de campo eletromagnético para os senhores terem mais plenitude, serem mais animados para viver o que tem que viver, ter mais saúde, etc. Isso é o que eu quero como trabalhadora no passe. Mas na minha administração fora do centro, por não conseguir autocontrole e autoadministração, eu resolvo comer uma vaca. Na hora que faz o metabolismo dessa vaca, qual é o padrão de energia que vai ser produzido com o metabolismo? Eu vou ter uma energia suja. É o chamado energia suja. Veio de uma matéria-prima que não condiz com o projeto de trabalho, não condiz com o que eu quero. Eu não vou conseguir a vibração que me permita a intimidade que preciso, e o irmão Emmanuel trabalhou super bem a questão da intimidade. Não sei se o senhor ouviu, onde ele diz que é de intimidade. Essa intimidade que ele está dizendo é isso. A minha intimidade em matéria de produção e geração de energia não está batendo com a intimidade do irmão Bezerra. Vai ser difícil. Aí vem um ponto que é importante para não parecer uma coisa mística. Quando nós fazemos um trabalho com o espírito, irmão Bezerra, irmão Antônio Grime, irmão Leocádio, irmã Joana de Ângeles, irmã Dulce, né, Tereza, irmã Tereza e tal. Quando nós trabalhamos com esses espíritos, assim como quando trabalhamos com os senhores, que nós estamos o dia inteiro trabalhando, os melhores padrões de frequência dos senhores que chegarão a mim, eles vão chegar, eu tenho que, além de receber aquele padrão de frequência, receber, todos nós recebemos. Porque quando diz que a parte está no todo e o todo na totalidade,
que a totalidade está no todo e está na parte, receber a informação dos senhores eu recebo. Todos recebemos todas as informações. Nós somos um processo de interação e comunicação pleno, aberto. Mas o segundo passo, eu tenho que codificar aquela informação. Depois de codificar, eu preciso transcodificar, eu já vou explicar isso. Transcodificar para mim mesma, eu tenho que ter uma base, eu ser uma base, no sentido de condutas presentes, condutas atuais, ser uma base que me permita que essa informação que chegou, vamos falar informação aqui, receber informação. Que as orientações dos espíritos são nada mais, nada menos que orientações, do que informações, né? O espírito está ali te orientando. Receber a informação, eu tenho que ter uma base mediúnica, mediúnica aí quer dizer mediação, não é nada místico. É como eu estou mediando a vida, os comportamentos, os convívios, a comida, a bebida, o uso das roupas, dos calçados, do sol, da água, tudo. De acordo com como eu estou mediando, eu vou fazendo uma base mediúnica que me permite que aquela informação que chegou combine com meus códigos. Aí eu codifico a informação. Codificamos a informação, aí chegou uma informação do senhor Evair me convidando para, olha, hoje é sábado de aleluia, já vai dar meia-noite, daqui a pouco é Páscoa. Páscoa, tomar um vinhozinho. É uma informação que chegou. Dependendo da base mediúnica que eu estou fazendo, eu digo, gente, é mesmo, né? Poxa, também sou filha de Deus, eu vou tomar um vinhozinho. Eu codifiquei a informação, mas a base mediúnica que eu trazia me permitiu aceitar a informação como verdade para mim. Porque codificar é isso, entre tantas outras coisas. Nós vamos hoje nos ater nesse sentido, mas as palavras são sempre muito amplas, graças a Deus. Aí tomei o vinhozinho do irmão Evair lá, e ele junto, do vinhozinho já foi para um torresminho. Do torresminho vem a sobremesa, mas aí já não vai mais ser um quarto de bombom só para fazer um social ali, né? A pessoa te entrega um bombom, você morde ele, tira um taco e guarda o outro. Você fez o social, não se envenenou, guardou seu resto de bombom, passa ele para o próximo que ainda está nessa esfera e tal. Isso tudo é codificação, por codificação. Quando nós codificamos a informação, o transcodificar é como nós transitamos a codificação para nós e para o mundo. No caso aqui, eu aceitei o convite dele, eu transcodifiquei aceitando e fazendo. E fazendo. E daí vem os desdobramentos. Porque quando você transcodifica, você aceita ou rejeita, certo? Ou rejeita. Se eu aceito o convite dele, depois nós vamos para o convite bom, tá? Tem que ir para os dois lados. Se eu aceito o convite dele, eu vou ter desdobramentos. E se eu rejeito, também vou ter. O irmão Emmanuel, num dos parágrafos aí, ele está nos convidando a ter a coragem de viver os desdobramentos diante dos amigos, diante da comunidade, que vão nos colocar. Eu vou lá nas visitas de família, uma pergunta super frequente e eles chegam bem assim, né, bem de frente assim, esse seu jeito de viver é por causa de sua religião? Eu digo, não, religião não proíbe nada, não.
Minha religião proíbe. Ela não está aí falando que eu não posso beber, que eu não posso comer vaca, que eu não posso comer porco. Mas primeiro eu tenho um fígado que fala isso. Eu tenho um sistema celular que fala isso. Eu nem preciso ir para a religião. Eu não preciso ir tão longe, não. Eu não preciso esperar irmão Locário, irmão Bezerra, irmão fulano falar. A gente tem um sistema que está ali avisando para a gente. Tem intestino que avisa, tem os rins que avisam. A gente tem um super conjunto. E, sobretudo, a gente tem um maravilhoso que se chama capacidade mental. O dia que come isso, no dia seguinte a capacidade mental não é a mesma, a transcodificação de mensagens mesmo ali da família já fica dificílima, porque a gente já tem dificuldade de administrar as questões do cotidiano e tal. Nessa transcodificação de mensagens, nós vamos ter que o tempo todo, aceitando ou rejeitando, seja pelo bem ou por que for, ter a coragem para viver os desdobramentos. A coragem para viver os desdobramentos vai nos permitir todos os dias ir nos qualificando para ser um bom produtor de vibrações que ajudem a nós e a nossos irmãos fazerem o nosso passo evolutivo em conformidade com o que já alcançamos a possibilidade de fazer. Nós não estamos falando de milagres, nós não estamos falando de acelerar, mas nós estamos falando de produtividade espiritual. E o homem do século XXI, que somos nós já temos condições de usar essa palavra produtividade de forma muito espiritualizada. Porque o nosso cotidiano nos permite ver isso. Ele nos permite, assim, numa clareza enorme. Né? Eu fiz uma boa produtividade no que diz respeito ao espiritual, aceitando o convite dele. Não, aí, bom, na próxima vez eu já não vou aceitar. Eu vou ter força suficiente para não aceitar dignamente. E não é aceitar com crítica, nem com nada. Nada. É não. É essa questão da produtividade, nós temos que aprender o sim e o não. Quando vamos aprendendo sim e não, nós não temos olhar em viés. Nós não olhamos enviesado para comportamento nenhum. Só sabemos que alguns comportamentos nós vemos que são prejudiciais ao ser. Aí a pessoa poderá me perguntar, mas o ser é o espírito. O espírito perde o que ele já alcançou? O que ele já alcançou, ele não perde. Mas o espírito tem um projeto de evolução e, de acordo com o que ele já alcançou, ele é mais feliz numa faixa de produtividade. Isso também nós percebemos no nosso dia a dia, o quanto nós somos menos felizes quando nós percebemos que pisamos na bola. Desculpa a expressão. Não precisa estar desencarnado para viver essa infelicidade ou viver esta felicidade. E muito especialmente, Deus já nos permite a felicidade de perceber isso quase em tempo real, porque é uma questão humanitária. Cada vez que eu faço um prejuízo a mim, eu não o faço a mim sozinha.
O nosso encontro de hoje é, sobretudo, para pensarmos essa questão. Nós não conseguimos produzir prejuízos apenas a nós. É impossível. Nós só conseguiríamos produzir prejuízos apenas a nós se nós considerássemos que vivemos isolados, que somos esse bloquetão aqui, transitando pela terra, isolado de todos os demais, que por eu ser um bloquetão, essa irmã ser um outro bloco, e o nosso irmão Júlio ser um outro bloco, que nós seríamos isolados, mas nós não somos isolados, nós estamos interligados, nós constituímos um corpo físico para melhorar a nossa capacidade, sobretudo de gestão, no que diz respeito ao aprendizado do espírito. Então ele é separado dos demais para ele estar mais diretamente no nosso domínio, mas está no nosso domínio todos os demais irmãos. Quando a matemática se debruçou a estudar domínio e a física se debruça a estudar domínio, são movimentos para nos ajudar a filosoficamente enxergar melhor. Os domínios do espírito não se restringem ao espaço de sentido apenas que ele está ali especificamente na materialidade cuidando. Ele vai, porque é um processo de onda. Ela não é amarrada, ela não chega naquela parede e dali não passa. Até onde o campo vibracional permitir que aquela onda viaje, vai estar viajando. Com um detalhe, vai estar viajando em espaços que as pessoas dependem de uma boa comunicação entre ela mesma e ela e o mundo, com a soma da nossa onda. E por isso, Deus permite que o processo de ectoplasmia seja inerente a cada ser. Até agora, a gente só estudava ectoplasmia em médiums com um potencial mediúnico maior, onde o processo era plenamente perceptível. Tinha gente que a ectoplasmia neles, eles manipulavam de tal maneira o processo de produção de energia e liberação de energia. Eles produziam isso com uma maestria tal que era possível alguns médiuns ver. Peixotinho, os senhores podem acessar na internet, ele está aí, né? Nosso irmão desencarnou há relativamente pouco tempo. As pessoas viam os tufos de ectoplasma saindo pelo ouvido, saindo pelo nariz, saindo pela boca. E cada um de nós está aí produzindo a sua economia, vamos chamar de economia ectoplasmática, gastando uma parte, disponibilizando a outra. Alguns médiuns veem isso em nós, outros não veem, mas nós sabemos é que ela é inerente a todos, que todos estão disponibilizando. E num momento como o que nós estamos vivendo, em que passamos a culpar muitos demais, e uma falácia do mal, nós passamos a ser uma cultura onde se fala muito mais do mal do que do bem. E nosso momento aqui hoje é para nos perguntar, é justo colaborarmos com isso? Entra num táxi, fala coisa ruim. Um taxista que nunca viu na vida e não sabe o que aquela coitada daquela pessoa está vivendo. O que ela tem de problemática em casa. Eu vou contar coisa ruim para ele?
Eu vou falar de político para ele, falar mal de político para ele, falar mal da política econômica, financeira, de saúde pública, seja lá de quê, falar do meu casamento, falar de relação de filho, de nora, de genro. É justo fazer isso com aquele irmão? Eu não sei como ele deixou a casa, não sei se ele tem uma casa para voltar, eu não sei se a esposa dele não está acamada no hospital, que ele está ali trabalhando a duras penas para manter uma despesa. Eu não sei se ele está com um filho se drogando, com um filho casando com quem ele não gostaria, namorando com quem ele não gostaria, invadindo um quarto da casa dele e construindo ali uma família que ele não sonhou nunca com isso. Aí chego eu e começo a contar coisa desagradável para ele. Será que é justo? Qual é a vibração, agora voltando aqui no tema de hoje, qual é a vibração que eu contribuí para constituir? Eu disponibilizei uma vibração boa para aquele irmão? Negativa. Negativa ao melhor equilíbrio dele. Porque hoje nós temos que ter conceito claro entre negativo e positivo. O que é o negativo e o que é o positivo? Até o nosso irmão Einstein, nós vivíamos sob a égide do sistema absoluto. Positivo é isso, negativo é aquilo. Acabou esse direito a partir de Einstein. Uma coisa que eu acho extremamente positiva pode estar sendo extremamente negativa. Ao melhor equilíbrio ali. Eu encontro um irmão querido completamente embriagado. Aí eu penso que é positivo eu dar um sermão nele. E ele me dá um empurrão, bêbado, me quebra a cabeça no meio-fio. E eu fico meses com a cabeça costurada sem poder trabalhar direito. Ainda põe no marido para lavar prato, um prato que eu poderia lavar junto, poderia estar lavando junto, fazendo as coisas junto. Um está fazendo uma coisa, outro está fazendo outra, mas não, fiquei eu acamada e ele fazendo tudo sozinho. Foi positivo? Não, mas eu não soube avaliar positivo. Eu sei que positivo era dar um sermão num bêbado. Não podia esperar o álcool ser metabolizado, os aldeídos, inclusive deixar lá até ele meio mal-estar, para eu chegar na hora certa, que ele está lúcido e está vivendo o desdobramento do metabolismo de aldeído, e chegar com jeito e falar, mas eu não soube, eu não avaliei o positivo. Ah, super positivo que nesse fim de semana eu faço uma surpresa em fulano. Vou tomar um ônibus aqui, vou desembarcar lá em Belo Horizonte, vou chegar na casa dela de surpresa. Nossa. Aí chego lá, coitada, tem um outro planejamento para o dia. Era o dia que ela iria para o asilo Santa Isabel, Instituto de Hansenianos, fazer o trabalho que ela faz mensalmente, que eu não me dei ciência daquilo. Resolvi fazer surpresa, mas é positivo. Ficou positivo, ficou negativo. Qual foi, voltando ao nosso tema, qual foi a vibração que eu gerei? Como, aí no susto lá dela, qual foi o ectoplasma que ela dissipou ao ter que, meu Deus, e agora? E agora? Que eu já marquei com todo mundo, vai no meu carro, é a carona para todo mundo ir. E agora? Eu falo com essa mulher que eu estou saindo e ela vai junto, e ela vai aceitar ir junto, e a gente volta a tempo de pegar esse ônibus de volta para o Rio de Janeiro. Para a gente ver que vibração, ectoplasma, ectoplasmia está, não é só com o que come, isso foi tudo, essa ladainha toda, para mostrar para o senhor que não está ligado, inclusive, com o que come, com essa administração muito natural do cotidiano. Não é nada fantástico, é fantástico no sentido de uma criação maravilhosa, é uma arquitetura maravilhosa que há no movimento cósmico, onde as coisas muito simples é o que determina na base para a produção das muito grandes. O grande não nasce grande. E o material não nasce material. Isso aqui não...
Como que isso aqui começou? Como nós não olhamos com a alma, de novo, irmão Emmanuel, nós não olhamos com a intimidade do ser para a intimidade disso aqui, nós já recebemos um tecido colorido pendurado na casa Leotex. A gente gostou, a bege com roxo, ficou uma combinação até harmônica, vamos fazer uma rifadinha, aí você já recebe o material. Mas veio de onde? Energia pura, que se condensou para se transformar nisso aqui. E alguém que se especializou em desenvolver a máquina, um bando de químico para desenvolver corante, para compor as cores, um design gráfico para diagramar a estampa, um mecânico que desenvolve a máquina, um homem que gerencia esse funcionamento da máquina, um operador final que desenvolveu e foi com o fio, foi com o tear, e teceu e fez o pano, mas tudo energia. E tudo partindo no que diz respeito ao nosso estágio disto aqui. Que é matéria-prima, tudo partindo. Também é vibração Tudo. Isso aqui também. Tudo tem vida. Tudo tem vida. E tudo no que diz respeito ao estágio humano está na ordem da vibração e da produção de ectoplasma, e nós distribuindo. Primeiro é para nós mesmos, nos mergulhamos, vivemos mergulhados no próprio campo eletromagnético. Orientamos e reorientamos através da nossa própria vibração. Nos alimentamos energeticamente do nosso próprio ectoplasma. Infelizmente, nos constituímos uma sociedade que busca resolver questões de desequilíbrios, agora vou voltar para o corpo, orgânicos, somente à custa de produtos comprados, que é uma lástima. Porque enquanto nós estamos confiando na compra, primeiro que nós estamos enriquecendo materialmente grupos poderosos que vão cada vez mais lutando por manter uma política de desconhecimento do ser, e nós alimentando esta máquina. Nós somos capazes de estarmos desidratados, ter dor de cabeça por desidratação, porque não bebeu água ontem, e nos entupir em analgésicos. Arrasar com o nosso fígado, nosso pâncreas e nossos rins, especialmente os três. Órgãos vitais. Vitais. E vamos tomando analgésico. Nós somos capazes de comer algo que faz mal num dia, no outro dia tem dor de cabeça, mal-estar, nem vai para o médico. Um coitado de um médico que não sabe nada do que a gente fez e que infelizmente não apresenta condições nenhuma de saber, porque ele não dá tempo de perguntar, ele não tem tempo para perguntar, não faz parte da pedagogia da escola de medicina, ensinar a eles a fazer anamnese. Nossa medicina não tem anamnese. E ele vai de cara receitar um bom analgésico e alguma coisa para nos tirar da letargia ao custo altíssimo, inclusive para a nossa vibração e para a nossa produção de ectoplasma. Porque quando ele alterar nosso sistema renal, que alterar nosso sistema hepático, quando ele alterar nosso estômago, quando ele alterar nosso estar geral bem, ele alterou nossa produção adequada de vibrações positivas a nós mesmos e aos outros. Nos desequilibrou. E nós haveremos de estar pessoas que, com muita fé em Deus, estejamos buscando o autoconhecimento, nos conhecer à custa de perguntas
às vezes não respondidas, e a gente passa meses perguntando, um dia a gente consegue constituir condições para a resposta. Mas temos que persistir perguntando. Vamos nos conhecendo, vamos nos alocando adequadamente no tempo e no espaço, e com a força da nossa inteligência e do autoconhecimento que já constituímos, vamos iluminando a nossa caminhada e ajudando a iluminar caminhos para nossos irmãos. Os espíritos bons estão aí nos ajudando, nos orientando. Deus está aí, a natureza está aí, nossa mestra, nossa grande orientadora. Mas falta a nós mesmos a tarefa de olhar para nós, nos amar. Holisticamente falando. E nos amar, para amar o próximo, para ver o próximo como realmente um irmão. E saber que como ele é nosso irmão, e assim como nós temos que de vez em quando dar um tranco em nós mesmos, nós vamos ter que dar uns trancos em irmãos nossos, com dignidade, com amor. Permitindo a ele saber que ele está recebendo aquilo de nós por amor. E é duro, não vou dizer que é fácil não. Você chegar para um casal de pais e dizer para ele, por exemplo, cuidado, porque você não está conseguindo fazer um processo de educação fundamental, que é, por exemplo, para uma boa alimentação de seus filhos. Cuidado, você não está conseguindo, infelizmente, olhar cuidadosamente o hoje como a base do amanhã e o amanhã do depois de amanhã. E colocar isso nas palavras de discurso de família é um risco que a gente corre. E a gente tem que ajustar a linguagem ao amor, fazer uma pausa, continuar e colocar a mensagem e entregar para Deus o restante. Efetivamente entregar para Deus. E um detalhe, quem entrega para Deus não cansa. A gente pode se afastar um pouco, se recluir sem falar, não porque cansou, que está sendo outra característica que nós já cansei de falar, não, já falei o suficiente para não empestear meu relacionamento com essa pessoa, e agora eu vou falar em pensamento, e vou falar em pensamento todos os dias, com ele e com Deus, 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 e vai surgir uma pessoa com uma outra linguagem, com uma outra expressão, ele já semeado, a semente inclusive às vezes já um pouco germinada, e a pessoa vai trazer o necessário para a germinação, e vai surgir a pessoa, porque existem tantos outros com essas qualificações, e vão chegar com um outro frontal, uma outra dinâmica, um outro tom de voz, uma linguagem nova, um outro conjunto de palavras. Isso tudo é fundamental para que a vibração que eu produzo, que aquela pessoa produz, que no somatório ali nós produzimos, permita o sistema produzir um ótimo ectoplasma e nós fazermos ali a disponibilização de um para o outro e desses dois para a humanidade toda, com muita fé em Deus. Tendo cuidado de saber que isso é um processo espontâneo. Eu nesse trabalho social, eu às vezes fico pensando que as pessoas, muitas ainda não se dão conta dessa distribuição, que nós somos distribuidores, desse produto que nós somos distribuidores, distribuidor de energia, distribuidor de informação, distribuidor de melhores equilíbrios ao bem ou piores equilíbrios ao bem. E nós, o grande cuidado nosso é que, como somos uma cultura latina,
A cultura latina, ela é uma cultura arrojada na fala, nós falamos antes de pensar. Quando nos damos conta, já falamos. E aí, não dá mais para recolher aquela vibração, porque palavra é uma vibração. Cada fonema é uma vibração, um conjunto de fonemas constitui uma outra vibração, e nós ainda temos um outro cuidado, é que existe a carga social das palavras. Que na nossa cultura não é muito avaliado. As palavras têm uma carga social. Quando falamos sem pensar, nós falamos palavras com cargas sociais contrárias ao que queremos. Nós estamos querendo que alguém se promova, saia de um patamar pior para o melhor. A gente chega e fala uma palavra com uma carga social horrível e diz que ele é. Você é... Aí solta logo algo que é o contrário do projeto. Tudo por falar sem pensar, não pensar no conjunto de fonemas, nas vibrações que são, nas vibrações que os desdobramentos produzem. Pois não, Carmen. Haja vista a terapia do abraço. Imagina uma pessoa abraçando a outra sem pronunciar uma única palavra. Que distribuição está sendo feita ali de ectoplasma? Maravilhosa, se for uma pessoa que esteja fazendo um abraço sincero, no sentido do bem, do amor, do afeto, da fraternidade, ou extremamente nocivo ao bem, ou se for uma coisa de falsidade. E inclusive estamos literalmente invadindo o campo eletromagnético da pessoa. Mas ocorre uma... Por exemplo, se de um lado está um polo negativo e do outro está um polo positivo... Mas nós hoje, o espírita de hoje não trabalha esse conceito de polo negativo e polo positivo como se essa senhora, ao me abraçar, por ela ser um espírito mais iluminado, ela fosse um polo positivo, e eu, por ser um espírito menos iluminado, eu fosse um polo negativo. Na linguagem espírita de hoje não há essa visão de polo no absolutismo. É na relatividade. É o nosso irmão Einstein de volta. Né? Nós, com relação a ela, há saberes que nessa encarnação eu não estou conseguindo expressar, mas que estão aqui, e são saberes positivos ao bem, que eu não estou conseguindo expressar nessa encarnação. E há saberes nela, há caracteres nela, que não são tão positivos assim, mas que ela já tem autodomínio e autocontrole e autoadministração, e os deixa em repouso e não os expressa. E o que nós duas precisamos, e nós todos precisamos, é sermos pessoas que alcançaram um sentido de amor ao próximo, de pertinência a todos, o suficiente para querer o melhor, sem catalogar fulano é positivo, fulano é negativo. Porque isso seria inclusive negar Deus. Se eu disser que um espírito é um obsessor, eu estou dizendo que Deus criou o mal. Se eu começar a afirmar por aí a existência de Satanás, então Deus criou um inimigo para ele mesmo. Ou então existe outro criador que criou Satanás, mas nós somos, como espíritos, somos monoteístas. Então para nós não existe o Satanás, porque Deus não criou Satanás. E também não existe obsessor, porque Deus criou espíritos que estão aí evoluindo na sua caminhada. Agora, se eu, como uma pessoa que, suponhamos, já traga um conjunto de doações de todos, que me permitem um olhar com um pouco mais de luz, e eu estou permitindo que um espírito que tem menos luz do que eu, ao invés de ser orientado e iluminado por mim, eu estou compartilhando com ele para fazer as coisas que ele faz na sua insapiência, eu tenho que pensar que a questão é minha.
não é dele. Deus permitir que uma pessoa vá trabalhar lá comigo, e é uma pessoa para eu ser orientadora, e eu começo a me imiscuir nos erros dele, se eu tenho condição de ser a orientadora dele. É uma questão de escolha minha. E que até então os espíritas não estavam conseguindo entender isso. E aí,